A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é Deus tem o controle da sua vida. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, e no versículo 9, que vai nos dizer o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém, gente? Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Gente, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Lembrar com vocês algumas coisas que são óbvias, mas que é bom falar também de vez em quando. E vai ser um vídeo breve, eu assim espero. E, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês. Esses dias eu tava pensando, né? Estava preocupada, assim, com algumas coisas que muitas das vezes a gente se preocupa com o nosso futuro, ou o que será, ou as coisas que vão dar certo ou não vão dar certo. E, tipo, assim, eu pensei, né? Parei e pensei. Nossa, Deus tem o controle de nossas vidas. Se você parar pra pensar, se a gente for parar pra pensar nisso, a gente não deveria se preocupar. Porque lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, vai dizer que o Senhor tem bons planos para as nossas vidas. O Senhor tem um futuro preparado já para nós, bons planos para as nossas vidas. Então, se o Senhor tem bons planos para a nossa vida, a gente não deveria se preocupar, porque o Senhor sempre tem as melhores coisas preparadas para nós. E Deus tem controle sobre as nossas vidas, então por que a gente se preocupa tanto? E eu pensei, né, tipo assim, nossa, Deus tem o controle da minha vida, por que eu tô preocupada? Se uma coisa vai dar certo ou não vai dar certo, ou se o meu plano vai dar certo ou não vai dar certo. E justamente é isso que o versículo diz, né? Em seu coração o homem planeja o seu caminho. A gente pode ter... a gente faz planos, né? Faz projetos. E a gente fica preocupada se tais coisas vão dar certo ou não vão dar certo. Se vai acontecer ou se não vai acontecer. Mas a gente sempre tem que planejar, sempre tendo em mente antes que o Senhor, Ele tem controle das nossas vidas. Que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Ele já preparou tudo. E o nosso papel é somente confiar no Senhor. E esperar e crer. E tendo em mente sempre que o Senhor tem o melhor preparado para nós, né? Aí termina o versículo. Mas o Senhor determina os seus passos. Se os nossos passos já são determinados pelo Senhor e alguma coisa dá errada na sua vida, pode ter certeza que não é porque deu errado, é porque não foi o que Deus queria ou o que Deus não permitiu. Então não tem essa opção de dar errado. Ou os nossos, os nossos planos vão estar alinhados com a vontade do Senhor, ou aquilo que não aconteceu não era para acontecer e o Senhor não quis, porque Ele tem coisas melhores preparadas para nós, tem coisas maiores preparadas para nós. E eu já fiz um vídeo com vocês há muito tempo atrás, falando, o tema do vídeo é o não de Deus também é assim. Porque se Deus nos diz não, é porque Ele tem algo preparado para nós. Ele tem um caminho preparado para nós. E a gente sempre tem que ter essa mente positiva. Mas acho que isso vai muito de... Se a gente se preocupa é porque a gente não confia no Senhor, gente. Não tem outra explicação para se preocupar. A gente não tem motivos para se preocupar com o futuro, ou o que será de nós, ou o que, sabe, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Não tem outro motivo. Se a gente se preocupa é porque a gente não confia no Senhor. A gente pode até falar que confia, mas se a gente está se preocupando, a gente não confia no Senhor. Então a gente precisa confiar no Senhor de todo o nosso coração e entregar o nosso caminho ao Senhor, né? Tem um versículo, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E é isso que a gente precisa pôr em prática na nossa vida, né? Não somente falar. E como, né, o versículo que nos diz, o Senhor determina os nossos passos. Então
há por que temer, não há por que ter preocupação excessiva, não há por que ter ansiedade ou medo. Saiba que independente de qualquer coisa, o Senhor, Ele é um bom pai. Então, um pai, ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Ele sempre vai instruir no melhor caminho, ele sempre vai te direcionar para estar no melhor caminho, sempre querendo o seu bem. Então, com Deus é muito mais ainda, né? Se um pai com um filho já é assim, imagina Deus, o quanto ele não se preocupa conosco, o quanto que ele quer que a gente se dê bem, o quanto que ele não quer que a gente tenha o melhor dessa terra. Deus quer sim que a gente desfrute o melhor dessa terra. Então, saiba que se uma coisa não der certo, ou se não for o que o seu coração tinha planejado, se não deu certo aos seus olhos, é porque não foi da vontade do Senhor, ou foi porque Deus não quis, ou porque Deus tem simplesmente o melhor preparado para a sua vida. E não se esqueça que o Senhor, Ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da sua vida. E a gente nunca pode pensar que se um plano nosso não deu certo, não é porque esse plano não deu certo, é porque sim, Deus tem o melhor preparado para nós, Ele tem o melhor caminho. E Ele é quem determina os nossos passos. Não somos nós que determina os nossos passos, é o Senhor. Então, se a gente quer dar um passo, ou quer fazer alguma coisa, ou quer que tal coisa seja de tal jeito, e o Senhor não permite, é porque Ele simplesmente não quer. E Ele tem o melhor para as nossas vidas. A gente precisa pensar nisso. E também ser sempre grato por cada passo que a gente der, porque é sempre o Senhor que tá no comando, que tá à frente, que tá no controle. Então, pra vocês verem, se a gente dá um passo, é por causa do Senhor. Se a gente não der um passo, é por causa do Senhor também. Então, pra vocês entenderem que Deus tem totalmente o controle das nossas vidas. E tenha em mente que Deus sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. A gente pode até não entender, né? A gente, como ser humano, a gente é falho. E a gente pode até não entender, mas depois, no final, a gente sempre entende, porque a gente sempre depois vê que Deus tinha o melhor preparado para as nossas vidas, né? Mas se a gente não quiser ter uma vida... Se a gente quiser ter uma vida melhor, e vai ser assim, vai ser crendo, confiando no Senhor e entendendo que Ele sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. E que Ele tem o controle total das nossas vidas. Então, isso nos poupa de muita coisa, isso nos poupa de muita preocupação quando a gente tem isso em mente, tá bom, gente? Mas é só pra lembrar vocês um pouquinho disso. Não se esqueçam e tenham em mente que o Senhor tem o controle sobre a sua vida, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Se puder, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. Obrigada, Pai, por mais este tema, Jesus, e por o Senhor ter falado ao coração de cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a confiar verdadeiramente de todo o nosso coração em Ti. Nos ajuda a crer no Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, a crer que o Senhor tem sempre o melhor preparado para as nossas vidas. E é o Senhor quem determina todos os nossos passos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação e todo o medo. Mas que nós possamos estar cada dia mais confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito.